é de praxe também, faltam muito poucos aqui pelo que eu fui informado, mas como é de praxe também, a gente vai iniciar a nossa assembleia na expectativa até de que esse fórum se formalize rapidamente. Então nós vamos aqui, nosso procedimento aqui inicial vai constar de um informe que eu mesmo vou relatar a partir da minha estada em Brasília, alguns dias atrás, fiquei 4 dias em Brasília, então vou providenciar alguns informes. Logo na sequência, o professor Márcio Antônio vai nos apresentar uma avaliação de conjuntura pela diretoria e acho que já foi confirmado aqui o quórum pelo que eu percebi, mas enfim, estamos aí bem próximos. E aí então, a partir desses dois informes, como é de praxe, a gente vai abrir então para as falas vindas do plenário, no sentido da gente colher as opiniões dos presentes sobre os pontos de pauta. Nós temos, na verdade, o primeiro ponto de pauta, que é a análise de conjuntura, e um ponto de pauta seguinte, que é a pauta local. Nós vamos deixar a pauta local para um segundo momento, e aí os informes vão ser dados sobre esse tema no momento devido. Antes de iniciar propriamente o meu informe aqui da minha estada em Brasília, fazer um agradecimento em nome da diretoria da APS aos componentes da junta eleitoral, os professores e professoras que compuseram a junta eleitoral, que organizou a eleição que se consumou agora há pouco do acréscimo, dos novos nomes do Conselho de Representantes da APS. Então, nomear aqui rapidamente os professores que colaboraram efetivamente para a realização dessa eleição. Um agradecimento ao professor Álvaro Queiras, ao professor Marcos Freitas, à professora Viviane Pereira, à professora Ana Lívia Coimbra, à professora Marina Barbosa e ao professor Miguel Farias, compuseram a junta eleitoral que procedeu à eleição que incorporou o nosso Conselho de Representantes. Bom, então do ponto de vista do informe que eu tenho para passar para vocês, eu fiquei alguns dias em Brasília como pretexto fundamental, porque no dia 28 aconteceu uma reunião do Fórum das Entidades dos Servidores Públicos Federais. É um tema que eu já acompanho há bastante tempo, então a partir dessa reunião do Fórum, eu me organizei nesse nosso final de semestre aqui na Universidade e acompanhei alguns dias o Comando Nacional de Greve do ANDES, que é uma tarefa também que de alguma maneira a gente tem que dar conta, embora não estejamos em greve, há um Comando Nacional e acho que eu penso que foi bastante interessante a minha passagem por lá. De forma muito sucinta, em relação ao Comando Nacional de Greve do ANDES, nós tivemos a instalação do comando no dia 28 de maio, que era a primeira data do indicativo de greve do ANDES, em que 18 seções sindicais aderiram à greve naquela data. Então, no primeiro dia de início da greve, 18 seções sindicais. O comando foi instaurado naquele momento com 9 delegados. Um mês depois, que foi essa semana, final da semana passada, de sexta até segunda que eu fiquei em Brasília, já então no dia 28, um mês depois, nós já temos hoje 38 seções sindicais em greve e o Comando Nacional já está com 17 delegados e alguns observadores de seções sindicais que não estão em greve. Foi o meu caso durante alguns dias lá, e outras seções sindicais, isso é público, está aí nos documentos. Um dado interessante é que, como tem muitas seções sindicais pequenas que estão na greve, há um fundo de greve do Sindicato Nacional que custeia a participação daquelas seções sindicais que não têm uma arrecadação suficiente para sustentar a permanência de alguém na cada cidade de Brasília. Então, dos 17 delegados atuais, 7 estão sendo sustentados pelo fórum, pelo fundo de mobilização do ANTE, que é um número interessante, que é a possibilidade de seções sindicais também participarem da movimentação nacional. Bom, eu cheguei lá na sexta-feira à tarde e, de sexta para sábado, o Comando Nacional se deteve na avaliação da proposta do governo que foi apresentada, tinha sido apresentada na quinta-feira, dia 27. Tá?
Essa avaliação foi divulgada no comunicado do CNG número 19. Tem lá um bom texto que já fez essa avaliação. De forma geral, já dentro do comando do ANTES, se avaliou a questão política da audiência. A audiência só foi chamada pelo governo, ela foi chamada pelo governo, como resultado da greve. Por mais que a gente tenha, né, um certo debate sobre a questão da greve, a gente tem que reconhecer que, de alguma maneira, ela tem a sua eficácia. Em função da greve crescente no Serviço Público Federal, foi o governo que chamou essa audiência e apresentou uma proposta que, penso também já devem ter notícia, ela foi amplamente rejeitada, tanto pelo comando do ANTES, quanto pelos servidores públicos federais. Em linhas muito gerais, a proposta ela tem como ideia central um parcelamento de índices pelos próximos 4 anos, que vão perfazer lá no final 21,3%, com a seguinte distribuição pelos próximos 4 anos. A partir de 2016, teríamos uma reposição de 5,5%, na sequência 5%, na sequência 4,75%, até 2019, quando então esse índice seria de 4,5%. A argumentação do governo é de que ele tem que, de alguma maneira, fazer, nesse período, com que a folha dos servidores públicos federais se enquadre dentro do percentual de 4% do PIB. Como a gente sabe que o PIB tem uma tendência de decréscimo, né, o ordenamento da folha dos servidores, a partir desse índice de 4%, representa, obviamente, uma perda em relação à inflação. Esses índices, esses valores aqui, esses índices oferecidos, certamente não permitem pleitear nenhum tipo de recuperação das perdas inflacionárias daqui para frente. Comprometedores maiores da proposta. Não há nenhuma referência a perdas passadas. O governo não faz referência nenhuma ao nosso índice de 27,3%, que é o que unifica hoje os servidores federais. Não há referência nenhuma. O governo apenas propôs esses 4 anos aqui para frente sem nenhuma referência anterior. Além de não fazer nenhuma menção a pontos fundamentais hoje da pauta dos servidores federais, como data base, ou seja, temos uma data em que a gente negocia reconhecidamente pelo governo as nossas perdas salariais e uma política salarial, propostas como paridade entre ativos e aposentados. Nada disso a proposta toca nem faz nenhuma menção. Então, já no comando de greve do ANTES, a proposta foi preliminarmente rejeitada e há inclusive a indicação de uma rodada de assembleias das seções sindicais que estão em greve para avaliarem a proposta. Então, de alguma maneira, essa proposta está também em avaliação nessa assembleia, de alguma maneira, embora não estejamos em greve, mas tem que ter claro que é o ir e vir da vida sindical do ANTES, né? É uma proposta que chegou no Comando Nacional, o Comando Nacional devolve essa proposta, ou repassa essa proposta para as bases, e são as assembleias de base que decidem o que vão fazer. Embora já tenha tido uma indicação preliminar da rejeição, mas ela continua tendo a necessidade de ser avaliada. Oi. Diga, Bruno. Essa proposta do governo na média do STF, não necessariamente é o que vai valer para os professores. A proposta foi apresentada para os servidores públicos federais em geral. Inclusive tem nuances que podem acarretar algo do tipo assim: professores que no período anterior conseguiram, digamos assim, ganhar da inflação, poucos na classe da categoria, né, o custódio que acompanha mais a questão da carreira, poucos na categoria dos professores tiveram esse ganho em relação à inflação, um percentual muito pequeno. Pode até acontecer que esses poucos tenham alguma compensação negativa daqui para frente. A proposta inclui até essa possibilidade. Então não quer dizer que esse índice é linear para todos. Pode, em algumas categorias também, ter um tratamento como média. Uma média, um índice que vai ser oferecido no ano como média, dependendo da situação. A proposta não foi peremptoriamente rejeitada, porque ela só trata daqui para frente se quer dar conta, né, da inflação na perspectiva futura, e aí, como constou no documento do ANTES, o comunicado 19,
Assinar uma proposta dessa é a gente assinar e reconhecer que nós estamos acatando, aceitando perdas inflacionárias, porque isso está evidente. 5,5, que é o índice mais alto para o ano que vem, não vai cobrir certamente nem a inflação do ano que vem, né? Então, assinar esse tipo de proposta, e não quer dizer que esse índice é linear, que caberia para todos, porque pode ter não só o tratamento como média, mas até uma certa compensação de quem ganhou um pouquinho mais para trás. O governo não lembra o que aconteceu para trás, mas lembra que pode até penalizar quem de alguma maneira ganhou para trás. Então, basicamente, a proposta foi, no próprio fórum da STF, ela foi, né, clara e fragorosamente rejeitada, mas tem sempre a lógica da avaliação pela base, porque essa é a lógica do organismo, né? Então, de alguma maneira, a gente está aqui tratando de uma certa avaliação da proposta. Ela está bem descrita no comunicado do Comando Nacional, comunicado 19, que saiu pelo final de semana passado. Pois bem, no domingo, então, eu participei junto com vários representantes do ANDE, do Fórum das Entidades do Serviço Público Federal. Estavam presentes 150 representantes e 17 entidades. Então, do ponto de vista dos informes, acho que isso é importante, porque foi talvez o momento assim, mais interessante do ponto de vista da avaliação política. Várias entidades deram informes sobre as suas mobilizações. A FASUBRA, né, que é a Federação dos Técnicos nas universidades, né? A FASUBRA tem hoje uma greve composta de 45 sindicatos, em que 65 instituições estão em greve. É praticamente uma greve total na base dos técnicos administrativos Brasil afora. O comando deles está com bem mais de 100 pessoas, então com uma greve muito forte. O Sinasef, para quem não sabe, o Sinasef é um sindicato da educação federal que representa professores e técnicos conjuntamente de várias instituições federais, tanto institutos federais, Cefet, escolas federal, a base maior deles é o Colégio Pedro II do Rio, né? Basicamente mais de 10% ou até mais da base do Sinasef são os campos do Pedro II, mas tem várias escolas e institutos federais que são representados pelo Sinasef. O Sinasef tem um indicativo de início de greve para o dia 13 de julho. E algumas unidades do Brasil afora já estão em greve. Não foi relatado lá, porque era de forma muito rápida, mas então já temos aí mais um sindicato da Educação Federal sinalizando para um início de greve no dia 13 de 7. A FENAJUF foi Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal. Ele já tem o início de greve marcada para o dia 17. Perdão, para o dia 10. Para o dia 10 de julho agora. Então, os trabalhadores do Ministério da Justiça, eles são ligados ao Ministério da Justiça, já tem o indicativo de greve para o dia 10 de julho. A FENASPES é a federação basicamente dos trabalhadores federais na área de seguridade e de saúde. Me corrija, Márcio, aí, porque eu tenho uma noção, acho que eu entendo mais ou menos, me corrija aí. Então, a FENASPES é basicamente os trabalhadores da área de saúde e de previdência. Tem também o início da greve marcado para o dia 7 de julho. Para o dia 7 de julho. Aí nós temos os trabalhadores, os servidores federais ligados ao Ministério da Fazenda. Eles têm 2 sindicatos. Eu não vou saber precisar muito bem não, mas eles têm o Sindreceita e o Sindfisco. O Sindreceita, me parece, é dos auditores da Receita. E o Sindfisco é dos fiscais propriamente. O Sindreceita, que é dos auditores, tem uma plenária para indicar a greve no dia 3 de julho. Então, proximamente, eles já vão fazer essa avaliação do indicativo de greve. E o Sindfisco, que é dos fiscais, eles já estão em operação, uma operação de mobilização. Eles relataram lá que eles estão atuando com o que eles chamam de terça-feira sem computador. Toda terça-feira, os fiscais da Receita Federal não ligam o computador, portanto não trabalham, né? Até expressaram lá já os índices de impacto nisso na arrecadação, né? O poder de pressão deles é bem maior que o nosso, né? Então eles estão lá já com a terça-feira sem computador. É quase uma greve, porque, imagina, toda terça-feira os fiscais não ligam os computadores, portanto não trabalham. É uma operação já de mobilização. Então, o cenário de mobilização dos SPF é muito interessante, muito interessante. E aí,
Na questão da proposta, a gente ouviu o que já sabia, mas foi importante, que é a rejeição pelas entidades servidores federais da proposta do governo. Isso foi unânime, né? Palavras até desqualificadoras, né? De que a proposta é um assinte, que a proposta é para rir, porque não considera nada do passado, e para o futuro também não garante nenhum tipo de perda, não tem nenhum tipo de outra consideração sobre a nossa pauta, a não ser meramente alguns índices de reposição de perdas. E aí, por fim, alguns encaminhamentos muito interessantes. Eu não consegui acompanhar todos porque fiquei poucos dias lá. Os servidores federais, então, vão solicitar audiência aos parlamentares para agirem conjuntamente nesse momento, mesmo com as dificuldades lá no Congresso, mas para dar voz, digamos assim, mais coletiva junto aos parlamentares. Vai ser chamada uma reunião das assessorias jurídicas nacionais das entidades do serviço público, para que os advogados das entidades em geral já tenham algum tipo de ação preventiva contra a judicialização e a criminalização dos movimentos grevistas. Então, uma iniciativa interessante, que o ANDES já tem muito a tradição de fazer reuniões em que se juntam as assessorias jurídicas das seções sindicais para trocar experiências, né? O nosso advogado mesmo participa frequentemente de reuniões desse caráter, mas agora vai se propor uma reunião de assessorias jurídicas das entidades do serviço público, muito na ânsia de já uma ação conjunta e preventiva contra as ações de greve. O mais inusitado, e certamente para a gente saudar, é que foi instaurado, eu ainda estava em Brasília, mas não pude ir porque já estava me deslocando para voltar, foi instaurado um Comando Nacional de Mobilização dos SPFs. Então, todas as categorias, em greve ou não, estão já compondo. Desde segunda-feira eu não pude ir, saiu uma delegação do ANDES como primeira reunião, até uma delegação maior, mas interessante porque é enfim, é um espaço que pode ser muito interessante nesse momento, na linha da gente continuar agindo conjuntamente. Então, o Comando Nacional de Mobilização dos SPFs, que já tinha, a rigor, até duas propostas anteriores, mas que agora tem condições de se reforçar. Na semana que vem, no dia 6 e 7, haverá em Brasília uma plenária nacional da educação federal. Então, aquelas entidades mais ligadas à educação, né, ou ligadas à educação, ANDES, FASURA e SINASEF, estão chamando para a semana que vem atividades em Brasília, segunda e terça-feira que vem. Inclusive, a terça-feira é o dia de uma nova audiência no Ministério do Planejamento. Então, já marca um pouco essa audiência com uma manifestação de rua lá. Inclusive, a APES está vendo aí a possibilidade de quem quiser participar. Nós estamos especulando, talvez, de algum diretor, mas com todo o nosso calendário apertado aqui, já é segunda e terça que vem. Quem tiver disposição e interesse, a gente tenta incorporar lá a manifestação nessa plenária da Educação Federal. E para a segunda quinzena de julho, por último, sem data ainda precisa, vai haver uma marcha dos servidores federais, para marcar esse mês de julho, ou para, digamos assim, dar o auge das mobilizações no mês de julho, com uma marcha dos servidores públicos federais a Brasília. Não há data ainda, a gente vai ficar atento, certamente é uma atividade também que quem tiver interesse e disposição, a gente vê a nossa possibilidade de participar. Então, do ponto de vista do Comando Nacional do ANDES, uma solicitação, isso já está em todos os comunicados, de que a greve do ANDES é forte, mas ela tem potencial para crescer, né? Já são 38 universidades, mas ela ainda tem potencial para crescer. Por isso a gente está trazendo aqui hoje para avaliar novamente o indicativo de greve, nesse contexto nacional de crescimento da greve. E essas ações, essa reunião e as ações tiradas no Fórum dos Servidores Federais demonstrou que a gente tem possibilidade de ações conjuntas com os servidores, como talvez há muito tempo a gente não tivesse condições de fazer. Os ataques são tão grandes ao Serviço Público Federal que certamente unificou de forma muito mais concisa, muito mais aprofundada as entidades dos servidores públicos federais, e a gente avalia que esse é uma linha de ação que é importante a gente continuar perseguindo, uma ação conjunta, né? Algumas entidades, ainda propondo a greve, como eu listei aqui, mas certamente tem um cenário aí bastante interessante de ações unitárias. Tá? Alguma questão em relação a esse informe? Eu tenho daquelas que estão em greve e que se manifestam em Brasília no Comando Nacional. Assembleias para deliberar a greve nos exigiria o mesmo esforço que a gente fez para aquela outra assembleia, em que duas funcionárias nossas ficaram 2 dias ligando e abrindo página por página das sessões sindicais.
porque a gente tem facilidade depois que a Assembleia deflagra a greve, e aí tem um cenário nacional, indo ou não para o Comando Nacional. Então esse é um cenário que nem em Brasília a gente não consegue ter. É coisa muito informal, ouve-se falar, quem é de João Pessoa e de Campina Grande que estão em greve, aí ouve falar que uma outra do Nordeste está perto de entrar. Piauí, por exemplo, aprovou a greve, aí tinha um diretor... Nós apresentamos uma outra Assembleia, não nessa última que não deu quórum, a penúltima, nós apresentamos uma síntese, né, sobre o movimento conjuntural em nível nacional a partir de uma visão internacional. Então, na verdade, o que vai se fazer aqui é dar continuidade a essa avaliação. A avaliação da diretoria é que o quadro, e a gente não pode deixar de falar, o quadro internacional, ele permanece sombrio. Sombrio, a palavra é essa, sombrio. O caso da Grécia exemplifica a forma de agir da banca internacional. Os métodos adotados retroagem ao século XIX, em que países da América Latina empenhavam ou penhoravam patrimônios nacionais. É típico, no começo da República, no Brasil, nós conseguimos uma rolagem da dívida, etc. Nós colocamos as nossas estradas de ferro todas como uma espécie de penhor, né, para o pagamento da dívida. A crise foi criada pelo capital internacional, no entanto, cobrada dos que não são donos do capital, e de maneira selvagem, são apenas trabalhadores. O que aconteceu é o seguinte: no Brasil, a crise hoje vivida é desdobramento dos erros da política econômica neoliberal. Não cabe agora querer trabalhar, pagar pelos estragos produzidos pelo capital, porque o trabalho é pago pelos estragos produzidos pelo capital, associado a uma política por ele mesmo imposta. Né? Quer dizer, fizeram, fazem a coisa. Não quero falar nas corrupções, não, mas é dinheiro demais que anda pelo beco e nós é que temos que pagar. Né? A gente paga com um bulim seco, né? Todas as tentativas de fazer reordenamento financeiro, economia, etc., para atender aos interesses internacionais. O Brasil pagou, não sei se estão atentos, o Brasil pagou, nesse período agora, 169 bilhões de juros. Isso tudo é só isso, só. Tá? E eu não vou discutir a questão do judiciário, não. O judiciário vai ser vetado, o reajuste, porque diz que a longo prazo alcança 57 bilhões, algo desse tipo. Pressionado pela greve, o governo apresentou proposta de concessão de reajuste para todo o funcionalismo público da ordem de 21,3%, parcelados em 4 vezes, de 2016 a 2019, sendo, portanto, 5,5 em 2016, 5 em 2017, 4,75 em 2018 e 4,5 em 2019. Em tempo deve ser informado a informação do governo, aspas, o valor total do reajuste é uma referência e poderá ser distribuído de forma diferenciada, conforme a carreira, desde que respeitado o limite do reajuste proposto. Todo mundo entendeu? É o chamado método Robin Hood, né? Rouba de um, que diz que já ganhou muito, dá para o outro, e quem roubou mesmo continua sem pagar nada. Enquanto isso, né, ou antes disso, essa proposta foi rechaçada por unanimidade na reunião ampliada do Fórum dos SPF. Não só porque é insuficiente, mas porque trabalha numa perspectiva ilusória, otimista, né, sobre os rumos da economia nos próximos anos. O governo ele trabalha numa perspectiva de que
ele vai ter 9% de inflação agora, ano que vem ele consegue baixar para 6,5%, e depois, em 2017, viria para 4,5%. Mas isso está na cabeça do Levi. Isso aí é uma espécie de aposta, que é o jogo das finanças internacionais. Ele diz o que ele tem intenção em elaborar para atingir essas economias necessárias. Enquanto isso, permanecem obscuras as soluções para os recursos de custeio e capital, para o funcionamento trivial das instituições federais de ensino e sustentação da aparelhagem para laboratórios e obras de uma expansão. Tinha uma expansão, aqui está soltando aqui uma folha, né? Só um instantinho. E obras de uma expansão mal planejada, mal combinada com a comunidade, conforme crítica já apresentada. No entretanto, agora, obras necessárias para atender demandas estabelecidas para o desenvolvimento das IFES conforme o contrato estabelecido. Quer dizer, o governo, o Reúne foi implantado de forma soldada. Eu estou me referindo a Juiz de Fora, onde algumas coisas tiveram até assim um certo benefício. Em outros lugares a coisa é muito pior. Não tem teto, não tem aparelhagem, não tem banheiro. Tá? Agora, se houve a contratação, agora tem que acabar. Né? Você também não pode julgar no lixo. Então, isso, ninguém tem certeza do que será do que é o futuro. O horizonte que se avizinha é de que haverá falta de recursos para resolver esses problemas de imediato, no segundo semestre que se avizinha. Da mesma maneira, é pequeno o tempo que resta para alcançar metas orçamentárias que mantenham as IFE como instituições públicas e gratuitas e que garantam as contratações por concurso público longe das parcerias público-privadas e das OSS. Atenção, meus companheiros, está no horizonte. O Supremo já disse que as OSS são legais. As parcerias público-privadas, o governo está todo ano dizendo tem que fazer porque não tem dinheiro. Não é isso? Até a sacrossanta Petrobras vai sofrer uma mudança. Aquilo que seria de preferência para a Petrobras, no caso dos postos do pré-sal, essa preferência vai cair. Estão tentando lá remendar e dizer assim, não, a preferência, a Petrobras, hoje, obrigatoriamente, ela tem 30%. Agora, ela vai ter um mês para dizer se quer ou se não quer. Se ela não quiser, ela vai ter que ceder para o outro. Por quê? Porque faltam recursos. Então, a alegação é que para isso é necessário você aprofundar a relação com a parceria privada. Meus companheiros que foram admitidos recentemente, aqui na Universidade 400, 500, olha, nós não sabemos qual é o futuro, tá? Ninguém, não sabemos. Então, ou defendemos a causa agora, ou então, mais tarde, a gente chora pitangas debaixo da goiabeira. Assim, faz-se necessário a ampliação da pressão e o reforço para além da solidariedade a quem está fortemente entrosado nessa luta. Os nossos direitos, se não lutarmos, podem ser caçados por quem prefere a inércia e o silêncio que convém aos que fazem acordos por si, desconhecendo a participação democrática de quem trabalha. Nesse sentido, a diretoria sente-se na responsabilidade de indicar um caminho que seja o caminho da greve a ser trilhado. No entanto, nós não faríamos isso de uma maneira de sopetão. A proposta da diretoria é que nós discutamos, deliberamos, reponhamos no horizonte o indicativo, aprovemos o indicativo e que marquemos uma assembleia para daqui a uma semana, quando então, caso nós apresentamos uma outra
penúltima, que não deu quórum, a penúltima, nós apresentamos uma síntese, né, sobre o movimento conjuntural. A greve é um caminho a trilhar, porém, nós não faríamos isso de uma maneira assodada. A ideia é que, como está na pauta, a gente reponha no horizonte o indicativo, vote outra vez pelo indicativo e faça uma outra assembleia para, neste momento, então, definir data, ocasião, enfim, o desdobramento necessário. Por que isso? Por causa exatamente do período que nós estamos vivendo de conclusão do semestre. Mas não quero adiantar nada aqui, caberá então, caso venha a ser aprovado, caberá então nesta futura Assembleia a definição a esse respeito. Foi claro, gente? Esclarecido, Aldo. Mais alguma questão? Eu só quero enfatizar o seguinte: a diretoria sente-se na responsabilidade, é obrigação dela de fazer essa colocação, mas é obrigação dela também não deixar de ouvir a palavra, a discussão, o debate, o entrosamento, a participação da sua base, porque nós somos efetivamente representantes da base e queremos que a base efetivamente se posicione a respeito. Por isso, uma definição de indicativo seria hoje, mas uma definição efetiva só seria na próxima semana. Isso, obrigado, professor Márcio. Não havendo mais nenhuma dúvida, como é da nossa metodologia, nós vamos abrir para as intervenções do plenário, sempre no tempo de 3 minutos, a gente anota os nomes aqui e aí avisamos quando faltar 1 minuto para a conclusão. Tem um tempinho de tolerância para concluir, mas o tempo não é burocrático, ele é democrático, para que mais gente se manifeste. Então a mesa está aberta a recolher as inscrições de quem quiser se manifestar sobre. Professor, só para registrar o nome, pode ficar aqui embaixo mesmo, professor. Não, ali embaixo pode ser, porque é mais fácil para você sair. Só o nome para a gente, professor. Paulo, vontade, pode usar isso aí, professor. Isso, obrigado, professor. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de me expressar aqui sobre essa proposta do professor. Bom, eu vou ser bem breve, porque eu acho que a gente tem aqui pouco menos de 50 pessoas, ou da ordem de 50 pessoas. Então não tem fila lá fora, não está faltando espaço em lugar nenhum. Eu acho inadequada de fazer qualquer indicativo de greve nessas condições e também acho inadequado a semana que vem se votar por alguma greve, uma vez que o semestre vai ter terminado, temos muitos professores já entrando em férias e nós não vamos ter aqui nenhum quórum significativo que represente alguém. Então, sou contra esse indicativo de greve hoje e sou contra uma assembleia na próxima semana para indicar a greve. Obrigado. Obrigado, professor. Professor Álvaro Queiras, na sequência. Boa noite, pessoal. Bom, estamos aqui reunidos, afastando a pedido do Márcio Antônio. Melhorou? Então tá bom. Então nós estamos aqui para discutir a nossa situação. A minha primeira questão é saber o que está faltando, ou se essa universidade está funcionando plenamente e adequadamente. Eu sou chefe do departamento da minha faculdade e eu, nessas semanas, tenho feito trabalho do técnico. Todos os trabalhos técnicos do concurso de efetivo fui eu que fiz, inclusive impressão, motorista, digitação, filmagem das provas, né? E agora eu estou lançando todas as disciplinas do meu departamento, 140 turmas no SIGA. Evidentemente que com isso eu estou deixando de fazer outras coisas do trabalho docente. Então a primeira pergunta é se isso é normal, se os docentes dessa universidade consideram isso normal. A segunda questão, eu quero saber se os professores do ICB vão pegar os cadáveres para botar na mesa, já que os técnicos estão em greve. Quero saber se eles vão fazer isso, assim como os da odonto, da medicina, que tem certos trabalhos técnicos que eles não fazem.
Assim como no ICE, que tem reagentes, produtos químicos, etc. e tal. Então a gente vai fazer de conta que está tudo bem. É isso que nós estamos dizendo. Está tudo bem, está dentro da normalidade e nós, docentes, estamos assumindo o trabalho de outros colegas. O que quer dizer que eles podem ser dispensados e nós fazermos as tarefas deles daqui por diante. Vira chefe de departamento, vai lá, digita, imprime, faz tudo o que um técnico faz. Dá uma baita economia, ajuda a pagar o ajuste fiscal. Sobre o ajuste fiscal, eu também tenho uma pergunta para nós, professores universitários, doutores em várias áreas. A Dilma, o Levi cortaram 9 bilhões da educação. Em contrapartida deram 180 bi para o plano safra e 198 bi para o plano de concessões. Se a minha matemática não está errada, bastava cortar 5% disso para não quebrar a pátria educadora. Estou errado? Estou errado, colegas? Me respondam, por favor. Não precisa responder alto, não. Só responde na consciência. Só na consciência já está bom. Portanto, colegas, a questão aqui é muito mais grave do que está sendo colocada. Muito mais grave do que está sendo colocado. E tem mais, colegas viajando sem receber diária, programas de pós-graduação que não podem trazer professores para a banca de qualificação. Eu estou inventando, eu estou manipulando a Assembleia, desculpe, colega, eu estou manipulando, nem precisa, eu estou manipulando a Assembleia. Tempo, professor. Para concluir, eu estou inventando alguma coisa aqui? Ou isso está na nossa cara, ou as obras pactuadas no Reúne não vão acabar, porque as guerras são contingenciadas. Eu estou inventando, colega, eu estou manipulando. Conclua, para concluir, é o anjo manipulador aqui. Eu vou me escrevendo de novo, que falta a segunda parte. Obrigado, professor. Professora Viviane, na sequência. Boa tarde. Eu queria referendar as palavras do companheiro que me antecedeu e dizer que eu estou muito preocupada com os rumos que o nosso país está tomando de uma forma geral. A gente tem acompanhado aí nos noticiários a discussão do ajuste, as medidas que estão sendo aprovadas, os cortes que estão sendo feitos e ontem, acredito que todo mundo tenha acompanhado o que aconteceu na discussão, numa nova discussão, construída a partir de um golpe, sobre o processo de redução da maioridade penal. Alguns devem estar pensando, mas o que isso tem a ver com a nossa discussão aqui? Tem a ver que eu acho que chegou a hora da gente assumir a nossa responsabilidade de servidores públicos. Nós, enquanto servidores públicos, temos uma responsabilidade com a execução de uma política pública que é fundamental para esse país, que é a educação. E aí eu quero realmente também saber se essa universidade está funcionando de uma forma adequada, não vou nem dizer adequada, normal. As coisas estão normais ali dentro, não existem bolsas sendo cortadas, não existem alunos parando de estudar porque não têm condições de continuar os seus cursos. E a gente tem responsabilidade com isso também. Eu não aguento mais esse silêncio dentro dessa universidade em relação ao compromisso que nós temos que ter com o processo de educação pública e não temos. Então, eu acho que a proposta encaminhada pela diretoria da APES é totalmente plausível. Nós já estamos fazendo assembleias há mais de um mês, as assembleias são chamadas, o quórum não é alcançado, nós não conseguimos aprovar nem manifestação e paralisação na rua porque não temos quórum. Então, é uma chamada à responsabilidade mesmo que eu faço dos companheiros que estão aqui. Não é a assembleia que nós gostaríamos de uma que tivesse 500 professores aqui dentro para discutir com seriedade a universidade. Eu acho que devia ser assim que tinha que funcionar. Porque o nosso trabalho não é só entrar dentro da sala de aula, escrever no quadro ou desenvolver as nossas pesquisas, dar as nossas aulas. O nosso trabalho vai além disso, porque ele remete ao compromisso com a construção da educação pública nesse país. E aí, se nós não temos esse compromisso, gente, é uma decepção imensa, porque a universidade até então vem sendo um centro de resistência a todo tipo de política que desmonta a educação. Se a universidade não se mantém mais enquanto um centro de resistência, a causa, o caso, está no fundo do
do poço, literalmente. Então eu acho que já passou da hora da gente assumir essa responsabilidade e aceitar que nós precisamos engrossar o movimento nacional, que já chega a 38 universidades com indicativo de greve ou já paradas, engrossar esse movimento com responsabilidade. Por isso eu concordo com a proposta encaminhada pela diretoria, que a gente faça uma nova assembleia, referente nessa assembleia do indicativo de greve, na semana que vem tire uma data, para que a gente não inicie o período que vem nas condições que a gente se encontra hoje. Obrigado, professora. Nós só recolhemos aqui a reinscrição do professor Álvaro. Mais alguém que nós não recolhemos? Professor Custódio. Vamos adotar a prática da primeira fala? Tudo bem, Álvaro? Pode ser? Então, Custódio é o nosso próximo orador. Gisele primeiro? Eu não vi. Tá. Eu queria falar um pouquinho a respeito dessa proposta, a proposta que foi feita aí aos servidores públicos federais, né? Quer dizer, um primeiro problema que nós discutimos até na diretoria também é que, embora tenha sido pedido para que as assembleias avaliem essa proposta, a gente entende que a gente não tem que fazer uma avaliação aqui exatamente pelo fato de a gente não estar em greve, né? Quer dizer, como é que a gente vai aprovar ou rejeitar uma proposta lá para o Comando Nacional? Mas a discussão, ela é interessante, né? Quer dizer, o primeiro ponto é o seguinte: em março de 2016, todos os professores já vão estar perdendo para a inflação em relação àquele salário lá de julho de 2010, né? Que a gente tomou como referência desde a greve de 2012, né? Então todo mundo vai estar perdendo, inclusive, quer dizer, quem mais ganhou a partir daquela greve lá foi o professor doutor em DE titular, né? E até, inclusive, esse vai estar perdendo. E a proposta, ela diz respeito à inflação futura. Quer dizer, a inflação futura é uma coisa muito difícil de se avaliar, né? Então, até para os melhores especialistas aí, eles têm errado profundamente. Quer dizer, o próprio governo, né, a avaliação do governo, há 15 dias atrás, previu uma inflação de 7,5%, 7,15% para esse ano, né, para o final desse ano de 2015. E agora já é 9%. E para bater esses 9%, daqui para frente, todos os meses, a gente tem que ter uma inflação de 0,44%. Esse ano, mês nenhum nós tivemos isso. Quer dizer, todos os meses foram bem maiores do que isso, né? Então, eu acho que já dá para a gente fazer um exercício aqui de previsão de inflação. 1 minuto. Que a inflação vai ser mais do que 9%, vai ser mais de 10% do meu ponto de vista, né? E como é que a gente vai fazer uma previsão de inflação para 2017? Do jeito que as coisas estão hoje. Quer dizer, não tem como fazer essa previsão. Então, essa proposta, ela é muito ruim mesmo, né? Quer dizer, ela foi rejeitada lá no Fórum dos Servidores Públicos Federais, porque o que foi pedido lá foi 27% em uma parcela única para todos os servidores, né? E eles vêm com essa proposta aqui, escalonada em 4 anos, que não atende absolutamente. Quer dizer, não é possível aceitar isso. Essa ideia, quer dizer, pintou uma ideia de que é melhor do que nada, não é? Isso aqui é melhor do que nada, isso aqui é um tiro no pé, né? Não dá para aceitar isso aqui. Obrigado, professor. Gisele, próximo. Boa noite, gente. Eu queria dar continuidade aqui a algumas falas e só passar alguns dados para quem não veio nas últimas assembleias. Em conversa com o reitor, a UFJF deve hoje 2 milhões de luz. Mas nós não temos nada com isso, né? Vários professores não receberam bolsas nem pagamento de, por exemplo, do PISM. Mas nós não temos nada com isso. Não tem dinheiro para o campus de Governador Valadares. Mas nós também não temos nada com isso, pelo jeito. Vários alunos
foram inseridos na universidade, mas hoje não recebem bolsa de assistência estudantil e, como a Viviane falou, não tem condições mais de assistir a aula. Mas nós não temos nada com isso. Várias universidades estão em greve em condições muito piores do que a nossa, né? Mas, pelo jeito, nós não temos nada com isso. No dia da votação da greve na UFJF, o MEC ligou para a reitoria para saber se nós tínhamos entrado em greve. Ou seja, fica claro para todo mundo que a greve tem sim o seu papel, né? Com esse número de universidades que estão em greve. Já houve uma primeira negociação que não é boa, mas já houve o início de uma negociação, o que mostra a força da greve e o que mostra que se nós reforçarmos essa greve, nós podemos vislumbrar alguma coisa diante dos ataques que a gente vem sofrendo. Sobre a questão do número de pessoas que está aqui, desculpe, professor, mas a democracia ela é feita também da participação das pessoas. Se os professores estão se negando a participar, eles estão deixando que quem venha participar decida por eles. E aí, cumprido o quórum, que é de 36 pessoas, né? Essas pessoas têm legitimidade sim para decidir para aquelas que não querem estar aqui. 1 minuto. Não, já concluí. Obrigado, professora. Professora Fernanda, a próxima. Não temos mais da primeira inscrição. Você pediu? Desculpa. Tá, me ajuda aí. Tá. Tem que ligar, Fernanda, por favor. O nosso grande desafio é pensar aqui hoje o que está em jogo na atual conjuntura. Porque os professores, e aí eu vou direcionar essa fala para os professores, minha categoria. Porque os professores estão numa zona de conforto. Afinal de contas, está chegando as férias, né? Eu estou indo para congresso. Eu estou enriquecendo o meu currículo Lattes, né? É como se o meu universo não estivesse sendo tocado por um processo de reforma que não atinge só o meu salário. O que está em disputa aqui hoje não é uma questão salarial, embora ela seja indigna, volto a dizer, né? Você saber que hoje o servidor público federal vai ter um rebaixamento salarial em nome de um ajuste fiscal que interessa ao capital e não à sociedade brasileira, para mim é escandaloso. Mas aqui não está em discussão a questão salarial, para mim é mais grave, porque o que está em discussão aqui é um modelo de universidade, um modelo de educação que nós queremos. Os cortes que o governo federal estão realizando sobre as universidades, eles apontam, e já apontavam antes, basta ver o Plano Nacional de Educação para a gente perceber que o condicionamento do setor privado, do mercado, sobre os rumos da universidade estão dados, os setores da educação estão dados. Portanto, há um projeto, né, perverso para o processo de educação. Mas os cortes que vão ser trazidos para a universidade, e aí eu estou falando porque eu sinto vergonha de falar com meus alunos, inclusive 2 estão ali. Eu tenho vergonha de dizer para uma juventude que tem esperanças de entrar dentro de uma universidade pública, que jogou os seus sonhos dentro de uma universidade pública, porque eu tenho vergonha de dizer para essa geração de que esqueçam a universidade pública, porque se você não tiver condições de se manter dentro dessa universidade, você não permanecerá nela, porque não cabe mais a política de educação garantir a universalidade de acesso, que é um direito fundamental. Eu tenho vergonha de dizer para essa geração que a universidade pública, que nós tantos lutamos, né, que nós brigamos e que sempre defendemos, não é mais essa universidade que nós defendemos, que a universidade agora vai ser para alguns setores. Portanto, o que está em disputa é justamente a universidade. Me incomoda que professores se sintam tão acomodados, porque esse não é o sinal para a carreira docente. Não é nosso papel de educador chegar para a juventude e dizer acomode-se. Nosso papel de educador é chegar para a juventude e dizer fique indignado, seja capaz de se organizar, porque quando você silencia, quando você abaixa a cabeça para um determinado modelo, você assiste o espetáculo vergonhoso que o Congresso está realizando. Você se curva de tal modo que você acaba lambendo as botas do déspota. Esse não é o nosso papel. Eu não quero gerar uma geração aqui no futuro para a sociedade brasileira, de uma geração que é incapaz de lutar pelos seus direitos, porque está
sentindo muito feliz com os seus privilégios. Eu quero que a nossa universidade seja capaz de formar uma futura geração solidária, humana, que seja capaz de ter um pensamento crítico, e para isso nós precisamos dar esse exemplo. É vergonhoso que nesse debate sejamos nós, os docentes, que recuamos de apontar, né, uma luta para essa nova geração. Obrigado, professora Marina. Adeus, achou que você estava indicando só a fala da Fernanda. Desculpa, Marina. Boa noite. Acho que a gente precisa conversar entre nós qual é o real quadro e qual é a condição que a gente tem nesse momento. Eu parto de uma avaliação, inclusive de ordem pessoal, de que nós estamos numa situação que nós podemos classificar como, no mínimo, constrangedora, né? Porque existem companheiros e companheiras lutando naquele método que é único que na história da luta de classes e na história da universidade e dos IFES desse país se comprovou como adequado, que é fazendo uma greve, e nós continuamos a vida como se nada tivesse acontecendo. Desde a Assembleia, que legitimamente votou contra a greve, nós já tivemos 4 com essa. Nós já tivemos toda semana reunião de comissão de mobilização chamada pelo sindicato com divulgação ampla. E também nas assembleias que tivemos todo o cuidado de ter todos os informes nacionais, toda a listagem, toda a conversa da situação interna que a gente está vivendo. Compreender a situação interna como uma expressão da situação nacional agravada pelo quadro político local é uma obrigação de todos nós que estamos dentro da sala de aula fazendo pesquisa e extensão. Porque dizer que não é isso é, no mínimo, abdicar de uma capacidade que nós construímos ao longo da vida como sujeitos sociais que estamos e que somos. Mas acho que a gente tem que se perguntar o seguinte: nós vamos seguir abrindo mão de cumprir e colaborar no papel de uma categoria que, ao longo da sua história, se provou como protagonista da luta em defesa do caráter público da educação no ensino superior? Porque essa universidade só existe porque teve essas lutas, porque não foi por concessão de governo. Um minuto. E aquela assembleia, pelos motivos que lá os companheiros e os que votaram apresentaram ou não, abdicou desse papel. E o que nós temos que responder agora é: nós vamos seguir abdicando desse papel? O professor tem todo o direito de vir aqui e dizer: olha, acho que esse caminho não é o melhor. Nós hoje temos quórum, nós temos ali em torno de 67, 65 pessoas. Temos quase o dobro do quórum. Isso significa alguma coisa. Será que pesa a reunião que dirigentes do ICE fizeram para avaliar que está um caos para começar o segundo semestre? Será que pesa a zona de conforto? Porque não é que vamos ter férias coletivas, né? Está em férias quem pediu férias para esse período. Porque quem não pediu férias segue a vida, não? Fazendo suas tarefas, que não é a sala de aula, ou não? Então, aqui, o que nós temos que nos responder é: nós estamos compreendendo a situação 1, nós estamos vivenciando as consequências da situação 2, nós estamos dispostos a reagir de alguma forma? Me parece que o único caminho que a gente tem nesse momento é: primeiro, nós não acordamos a proposta do governo. Nós rechaçamos nessa Assembleia a proposta que o governo apresentou. Nós votamos contra isso. E votamos contra, nos comprometendo a continuar buscando aglutinar forças com o movimento nacional. Eu não quero esse tipo de reajuste e esse método. Por isso, estou propondo que votemos contra. Conclua. Segundo, garantir que a Assembleia aconteça na semana que vem, sim. Porque mesmo aqueles que vão estar em férias, só vão estar em férias depois que terminar o período letivo. Os que não tiraram suas férias vão estar por aqui trabalhando. E quarto, companheiros e companheiras, na Assembleia que vem é necessário discutir qual é a condição política, acadêmica e estrutural que essa universidade tem de iniciar o segundo semestre. Conclua. E esse debate é debate necessário, porque o dia 21 ele é central para a disputa com o governo, e nós podemos, com dignidade, somar força na luta nacional do conjunto de servidores públicos e referendar a luta nacional dos docentes para garantir melhoria das condições
nós não identificamos primeiras inscrições, quem ainda não falou. Já temos a segunda inscrição do professor Álvaro. É uma praxe, a gente respeita as primeiras inscrições, não tendo por hora nenhuma inscrição. Álvaro, por favor. Nós vamos encerrar a coleta de inscrições na fala do professor Álvaro. Quem ainda quiser se manifestar, tem o tempo da fala dele, por favor, para registrar aqui junto à mesa. Já para cá. Que eu me lembro, eu tenho 2 graves defeitos. Um é gritar um pouco e o outro é falar o que eu penso. Bom, isso é que eu me lembro. Então, colegas, me antecederam falas excelentes, né? Por exemplo, com relação ao campo de Governador Valadares, que é um lixo. É um lixo. Então, nós não temos nada a ver com isso, apesar de eles serem professores da Universidade Federal de Juiz de Fora e os estudantes também serem professores dessa universidade. Nós também, repetindo, não temos nada a ver com os estudantes que entraram pelo Reúne, né, e que têm condições socioeconômicas difíceis e que precisam de bolsa estudantil. Isso não tem nada a ver comigo. Isso aí não é problema meu. Nós também não temos nada a ver que as unidades não têm dinheiro para nada, como a minha, a Faculdade de Educação. Né? Não tem dinheiro nem para comprar papel, nem para nada. Muito menos para viagem, participar de evento, pagar diária, nada disso. Não temos nada a ver com isso. Eu estou bem, estou resolvido. Então, eu prefiro, sinceramente, que as pessoas se assumam enquanto liberais. Olha, o negócio é o seguinte, não tem dinheiro, vamos fazer parceria público-privada, vamos abrir geral e etc e tal. É isso que eu acho. Vem aqui e assume essa posição. Assume a filosofia do umbigation. Sabe por quê? Porque eu sou da comissão que analisa os projetos de associado. Semana passada eu dei 6 assinaturas lá em processo. Sabe o que isso representa? Mais R$ 1.500 no salário. E temos os titulares que estão progredindo também. E temos os companheiros do MPT que ganharam RSC. Portanto, esse reajustezinho do governo aí não quer dizer nada para mim, meu umbiguinho, porque eu vou ganhar R$ 1.500 a R$ 2.000 a mais. Essa é a realidade. Não tem nada de avaliação política aqui. Vem aqui e se assuma enquanto umbiguation e enquanto liberal. Liberal quer dizer o quê? Quer dizer que é aceitar a destruição da universidade, do emprego público. Quer dizer que daqui a pouco teremos professor de ensino aqui, dando aula nas salas de aula, com um regime de CLT, ganhando por hora aula. E os gênios, os pós-deus, vão estar na pós-graduação e nos seus laboratórios. Essa é a questão que está em jogo aqui. Sejamos francos, sejamos sinceros. Eu estou cansado de hipocrisia aqui entre nós. Eu não estou preocupado em ganhar a Assembleia. Perder ou ganhar para mim faz parte do jogo. Eu só vim aqui dizer isso, porque quando tinha uns 300 aqui, professor, ninguém estava preocupado em discutir nada, estava preocupado assim, em votar não. Inclusive alguns só entraram para votar, porque acham isso aqui uma baboseira, uma palhaçada, o sujeito ficar falando aqui, fazer avaliação política. Essa é a verdade. Essa é a verdade que precisa ser dita entre nós. Se a sua vida está confortável, se você ganhou laboratórios de pesquisa, inclusive alguns, concluindo, muitos por emendas parlamentares, que a gente sabe muito bem o que significa as emendas parlamentares. Não tem nenhuma criança aqui para saber como funciona o nosso sistema político, os financiamentos de campanha. É isso que a emenda parlamentar lá que deu lá prédio para A, B, C e D aqui. Porque, como disse o Márcio Antônio, finalizando, aquelas universidades que acreditaram no Reúne, que acreditaram no governo, estão aí à míngua, principalmente vários do Norte e do Nordeste e a Universidade Fluminense, que tem aulas até em contêineres. É isso aí. Muito obrigado e desculpe pela gritaria. Obrigado, professor. Nós registramos as últimas inscrições. O professor se inscreveu? Sim. Nós registramos aqui o professor Marcos Freitas e o professor Fábio, não é isso? Tá. Mais alguém ainda quer fazer uso da palavra?
Então nós temos nós temos essas duas últimas falas. O professor Marcos Freitas, logo depois o professor Fábio. Bom, boa noite a todos. Marcos, da fisioterapia. Só para lembrar que tudo que o Álvaro falou do associado, titular, RSC, tudo conquista de greve. Nenhuma dessas conquistas vieram do nada. Fruto das greves que nós fizemos. Né? Só um detalhe. Na verdade, eu já fui mais do que contemplado com algumas falas que aconteceram aqui. Queria fazer um relato pequeno de uma situação que está acontecendo com a fisioterapia, que é o local onde eu dou aula. A fisioterapia é o único curso dessa universidade que não tem teto. Desde promessa do ex-reitor, um prédio começou a ser construído há mais de 4 anos. Esse prédio, quando ele começou a ser construído, ele foi no mesmo período do prédio da economia, do prédio do IAD, que já estão prontos há muito tempo. Então a gente está sem teto e dizem que é prioridade, mas eu recebi um e-mail, inclusive, referendado pela direção, em que a situação é o seguinte: um termo aditivo para botar os azulejos, um outro termo aditivo que ainda não foi feito, tá, para ser aprovado ou não pela reitoria, para fazer esgoto, luz, enfim. A verba para poder mobiliar o espaço todo, o laboratório. E quando os ânimos exaltam, a gente gosta de categorizar, né? Até nossa atividade cientista, né? Vou colocar tal atitude numa categoria, esse é liberal, esse. Eu acho que isso não é muito construtivo. Eu acho que eu gostaria de colocar um outro ponto de vista, né? Não dizer contra a greve, a favor da greve, mas em relação ao momento atual de um governo que eu acho que é péssimo, inepto, incompetente, corrupto, tudo que você puder imaginar de adjetivo ruim eu gostaria de falar. E o que eu fico pensando é, olha, o que eu posso fazer que mais vai doer no governo? Qual é o maior prejuízo que eu posso dar para a imagem do governo agora? E a minha avaliação, que é o que eu mais posso fazer para prejudicar o governo agora é continuar trabalhando. Olha, só com a RU, a gente fez uma continha por alto, a reitoria deve estar economizando algo como 500, 700 mil por mês com o fechamento do RU. Olha que beleza de economia do governo. A gente para de trabalhar, já agora nas férias, todos esses problemas que vocês estão muito corretamente manifestando, eles vão ficar escondidos. Porque a gente não trabalhando, a gente não vai tensionar esses problemas perante a sociedade. O que acho que a gente tinha que fazer era obrigar realmente continuar trabalhando para obrigar as reitorias a fazer lockout, como houve lá no FRJ. Lá no FRJ, a reitoria foi obrigada a fechar, a cancelar a aula por falta de condições. Isso saiu na mídia. E foi um péssimo desgaste do governo. Então, embora eu acho que é legítimo, de maneira geral, a greve, etc., eu acho que nesse momento fazer greve durante as férias não é muito produtivo, sinceramente. Eu acho que a gente deve continuar e, eventualmente, quando começa as férias, diante das condições, a gente pode até dizer, olha, o diretor da faculdade tal teve que cancelar as aulas por falta de condições, você entra com a greve. Isso é a minha opinião pessoal, tá certo? Eu acho que a gente tem que tensionar realmente o governo. Eu acho que foi interessante que eles deram lá alguma coisa. Eu achei que eles não iam dar nada, né? Nenhuma oferta, zero negociação. Já foi alguma coisa, já foi uma conquista da greve. Mas eu acho que a gente poderia levar esse outro aspecto em consideração, que você trabalhando, tensionando, mostrando, trabalhando as dificuldades que a universidade está passando, isso causa uma imagem pior para o governo até do que a gente fazer greve. Isso é um prejuízo maior para eles, tá? Boa noite. Tínhamos encerrado na fala do Álvaro, professora. Encerrado na fala do Álvaro. Tá. A gente avisou que tinha encerrado.
o próprio indicativo, né? Como também o questionamento dessa proposta de data, né? Depois a gente pode, no encaminhamento, talvez precisar mais do que o Marcos Freitas apresentou aqui. A mesa está entendendo que votar é mais rápido, é mais fácil a gente fazer duas votações. A manutenção ou não do indicativo de greve. Decidido esse ponto, caso tenhamos a aprovação do indicativo, poderemos aí sim qualificar a Assembleia. Tem acordo sobre esse encaminhamento? Álvaro, por favor. Veja bem, do ponto de vista do encaminhamento aqui, para a gente deliberar, nós estamos entendendo que a ponderação do Álvaro não exclui o primeiro encaminhamento da mesa. A gente fazer uma votação sobre a manutenção do indicativo ou não, sem as qualificações que vão envolver data de assembleia e outras ponderações que a professora Fernanda está lembrando, envolve outras datas também. Entendido, Álvaro? Só fiquei a gente já fazendo essa primeira votação, porque como está convocado para a Assembleia o indicativo de greve, entendemos que, e até por conta da primeira fala do professor Paulo, houve um questionamento sobre o indicativo, sobre o conceito. Perfeito. Então, vamos proceder a essa primeira votação, entendido? Vou só solicitar que o diretor Custódio e a diretora Gisele fiquem a posto para a gente registrar a manifestação. Todos esclarecidos, então? Nós vamos entrar em regime de votação. Vou só pedir aquele procedimento de segurar um pouquinho a votação para a gente registrar aqui para ter. Então, vamos votar primeiramente, né? Proposta 1 favorável ao indicativo de greve. Proposta 2 pela retirada do indicativo de greve. Esclarecidos? Fui votar sempre mais rápido. Vamos lá. Professores e professoras, somente professores e professores. Todos são muito bem-vindas, mas somente professores e professoras votando. Os professores e professoras favoráveis à manutenção do indicativo de greve, por favor, levantem a mão. Proposta 2, professores e professoras, pela retirada do indicativo de greve, por favor, se manifestem, levantando a mão e permaneçam com ela. Professores e professoras, pela abstenção, com nenhum voto pela abstenção, o indicativo de greve foi aprovado com 45 votos contra 22 votos pela retirada do indicativo. Então, vamos
proceder logo no encaminhamento dessa questão das consequências desse indicativo. A gente tem, como o Márcio lembrou bem aqui, a proposta vinda do plenário também da gente avaliar a proposta do governo, embora não estejamos em greve, né? Mas a proposta foi remetida para as bases do ônibus. Mas vamos tentar encaminhar logo essa questão, porque penso que a gente dá conta. Bom, então, uma primeira proposta de data é a semana que vem, para uma próxima assembleia. Perfeito? O Marcos Freitas fez uma proposta alternativa, é isso, Marcos, sobre data? Só para ficar claro, que agora a gente já precisa esclarecer. Para a deflagração, essa é a proposta, isso, essa é a proposta que a diretoria está trazendo aqui. Tá? Essa é a proposta que a diretoria está trazendo aqui. Alguma... para deflagrar a greve. Hoje nós estamos indicando, convocaríamos uma assembleia para a semana que vem para a deflagração da greve. Deflagrar a greve semana que vem? Para aí nós avaliarmos a data. Essa é a proposta que a diretoria está trazendo. Já de início da greve? Veja bem, com tranquilidade, companheiro. A diretoria anunciou naquela outra assembleia grande que nós certamente teríamos que voltar a discutir greve. E nós estamos seguindo o procedimento que é histórico no sindicato. Nós marcamos uma assembleia que pauta o indicativo de greve. Ele está confirmado nesse momento, a manutenção do indicativo. O início da greve nos cabe agora fazer alguns encaminhamentos que apontem para isso. Olha só, eu quero fazer uma proposta de encaminhamento, Fernanda, questão de ordem. É proposta diferente, vai lá e fala. Isso. Se a professora tem uma outra proposta de data, uma primeira que foi apresentada é da semana que vem. A diretoria está mantendo essa proposta. Há uma outra assembleia, Marcos concorda que... Marcos Freitas. Você tem, Fernando? Pode? Expressa daí mesmo, até, pode ser? Não dá. Perfeito. Por isso que eu fiz questão de ordem. Pode vir aqui, professor. Não, a gente não escuta. A gente não escuta, professor. Nós estamos... É próximo para a gente votar. Fica tranquilo, mano. Eu não tenho proposta de data, na verdade é diferente. Eu acho que a gente tem que votar a data aqui agora, não uma próxima plenária. Tirar essa data, que não necessariamente precisa ser hoje. A gente pode chegar à conclusão de que talvez o melhor momento para o início da greve, e a gente já vai sair publicizando isso, seja o início do semestre. Estou querendo dizer que a data que a gente tem que foi indicativa tem que ser tirada hoje, na Assembleia de hoje, e não postergar isso para uma próxima Assembleia. Eu acho que a gente tira a data aqui hoje. Professor. Vim até aqui só para dizer que eu vou colocar a proposta do Álvaro, segunda semana de agosto. Pronto. Aí faz uma assembleia na primeira semana para confirmar. Tá. Olha só. Eu estou lembrando a proposta que foi apresentada logo na primeira avaliação. Nós estamos abertos para outros encaminhamentos. Perfeito? Só que é mais prático se a gente tiver uma proposta de data de assembleia, em que aí a gente discuta o início da greve. É nesse sentido que a diretoria trouxe um encaminhamento aqui, não é isso, companheiro diretor? A data já de início da greve. Vai lá, gente. Eu acho que está tendo a confusão de duas questões aqui. Essa assembleia, né, nós divulgamos como indicativo de greve, foi aprovado. Então é necessário uma outra assembleia, a gente entende assim, para deflagrar a greve. Esse é o entendimento. Primeira questão. Segunda, isso não impede que a gente tire uma data hoje, mas que ainda assim a gente indique uma nova assembleia para referendar sim a greve ou não e confirmar essa data, né? Esse é o entendimento da diretoria. Marcar uma nova assembleia para a semana que vem com a pauta deflagração de greve, visto que hoje foi aprovado o indicativo de greve. Mas isso não impede que a gente já discuta uma data hoje, né? E que apresente na semana que vem
essa data. Por tradição, pode vir aqui para ajudar a mesa. Vamos tentar ganhar tempo, Fernanda também. Porque essa é a história do sindicato. Nós fizemos isso no procedimento anterior. Nós indicamos a greve numa assembleia, foi indicativo, e depois a deflagração, que foi rejeitada. Não escapa, já que tem uma greve nacional em curso, que a gente aponte para uma data de início, mas demandará uma nova assembleia. Essa é a história do sindicato, esse é o nosso saudável basismo. Nós dependemos de uma definição de base. Se já é possível sair uma data para início, porque o calendário nacional já está acontecendo. Então essa data pode ser tirada aqui. Por favor, Melina. Eu acho que é isso mesmo. O indicativo de greve já foi aprovado aqui. O que a gente tem que fazer é marcar a data. E nessa data, vai ser uma assembleia para deflagração de greve. E aí a gente vai fazer o debate como sempre fizemos. E aí, ou não. Porque nós vamos apreciar, como já é o ato desse sindicato, que é uma dinâmica de base do nosso sindicato. E aí, a data que eu estou trazendo aqui é o segundo dia de aula, do início do período letivo, porque vários aqui já apontaram que não tem condições de iniciar o semestre letivo. Então, acho que vai ter um tempo para a gente debater, vai ter um tempo para ver o quadro nacional, ver como as coisas estão nos caminhando, e no segundo dia de aula, uma assembleia de deflagração de greve, afirmativamente ou negativamente, obviamente. Perfeito. Então, nós tivemos a primeira proposta de data da Assembleia. Proposta de data da Assembleia da semana que vem. Perfeito? Há alguma proposta de data para a Assembleia que é distinto? Porque a votação sempre é mais... data da Assembleia, companheiros, não do início da greve. Entendendo bem. Entendendo bem. Ajuda aí. Tá. Exatamente. Gente, estou entendendo que tem duas propostas. Uma proposta é: nós estamos aqui, aprovamos o indicativo de greve. Então agora nós precisamos discutir assim, que dia começamos a greve? Vamos começar a greve mesmo? Então nós precisamos ter um outro momento em que a gente vai referendar o início e definir, começamos tal hora. Na construção é a seguinte, tem duas propostas. Uma proposta é: estamos trabalhando aqui, surgiu ideias que nós, evidentemente, estamos trabalhando com uma greve se ocorrer em agosto. Uma proposta que é logo no primeiro e segundo dia, começamos. Outra um pouquinho mais para frente. Foi isso que apareceu aqui. Pode aparecer mais coisas. Então, aqui tem dois debates. A proposta de que já discutamos hoje um indicativo de data para começarmos a nossa greve. E nesta data, ou na véspera desta data, teremos a Assembleia de Deflagração da Greve. E daqui até lá, trabalharemos panfleto, jornal em casa, comunidade, enviar carta para os alunos, enfim. Aí vamos, na comissão de mobilização, definir tudo que nós vamos fazer, né? Ter gente em Brasília acompanhando o que está acontecendo, como a diretoria já está fazendo. E tem uma outra proposta que, se eu entendi, a gente não trabalharia uma data hoje, faria uma nova assembleia cuja pauta seria discutir a deflagração e definir uma data. São essas duas propostas que apareceram aqui. Com tempo. Perfeito. Tá, me ajuda aqui, ó. Vamos lá. É só para lembrar, né? Os colegas do direito que estão aí, né? Para lembrar que nós temos aquele trâmite jurídico, burocrático que agilizado, vamos entrar em greve, né? Com risco do sindicato, ser punido, Então, se a gente fizer uma assembleia, né, na primeira semana, né, a gente estaria quase que dizendo, né, oficialmente entrando em greve mais na frente. E a gente não pode entrar em greve, legalizar, mandar correspondência. Então veja bem, do que a gente recolheu aqui, só para registrar, primeiramente a data da Assembleia. A primeira proposta da semana que vem, há uma proposta para o início de Assembleia, para o início do próximo semestre, perfeito? A mesa tem que encaminhar cada ponto. 4 de agosto pode ser uma data, perfeito? Para a Assembleia, perfeito? E o Álvaro tinha colocado segunda semana, lembra que falaste? Não, eu retiro, por favor, dessa.
Tá. Ele mantém. Está mantida então. Está mantida então. Tá? Então veja bem, eu penso que votar é mais fácil. Tá? Então nós temos 3 propostas de datas. Temos que ter atenção agora, porque nós vamos ter que fazer 3 votações. Perfeito? Tem encaminhamento diferente. Me ajuda, porque a gente poderia juntar agosto numa data só, faríamos uma ou outra. Porque 3 propostas complicaria. A primeira votação, se a gente faz a Assembleia semana que vem, ou se a gente faz a Assembleia em agosto. Desmembra, perfeito. A segunda votação, se nós vamos fazer a Assembleia na primeira semana. Ou na segunda, como o professor Paulo manteve. Isso. Perfeito. Esclarecidos. Defesa de proposta. Se abrir, Gisele, tem que abrir para crítica também. Não, eu só queria fazer. Tá, a pergunta da mesa é: estão esclarecidos para votar? A gente juntou a data da Assembleia. Agosto ficou, depois a gente qualifica que data em agosto, mas ficou. Semana que vem com outro agosto, perfeito? Então, primeira votação, favorável, primeira votação, favorável da Assembleia. Na semana que vem vai ser proposta 1, proposta 2, favorável da Assembleia em agosto. De deflagração, de confirmação do legislativo, que é o início da greve, perfeito? Esclarecido sobre isso, perfeito? Todos esclarecidos para votar, podemos colocar em lista de votação, separa. Professores e professoras favoráveis à Assembleia. Na semana que vem, diretores, por favor, aposte. Na semana que vem, por favor, isso, de deflagração, se manifesta levantando o braço, por favor. Proposta 1, semana que vem, tem regime de votação. Professores favoráveis a uma próxima Assembleia em agosto, por favor, se manifeste levantando o braço. Pode ser por contraste, é só encaminhamento. Obrigado, diretor. Então, por amplíssima maioria, a Assembleia é em agosto. Perfeito? Agora nós vamos para outra votação. Uma Assembleia, já saímos daqui com uma data marcada. Uma Assembleia, logo na primeira semana de aula, dia 4, é uma primeira proposta de data, 4 de agosto. O professor Paulo mantém de deflagração, de iniciarmos a greve com todas os percalços. Só lembrando, Álvaro, a mesa tenta evitar falar, porque é igual ao árbitro de futebol. Quanto menos aparece, é sinal de que a coisa andou melhor. Nós já adiamos um pouco o início da greve de 2012 por causa desse anúncio jurídico. Então, são 72 horas. Isso é um detalhe, o Álvaro lembrou bem aqui. A greve de 2012, nós entramos 3 dias depois do Senado Nacional por causa dessa questão jurídica. Perfeito? Márcio Antônio, encaminhamento? Márcio Antônio, eu registrei, pessoal. É o seguinte, de qualquer forma, ou se era na semana que vem, ou se vai ser, vai dar na mesma. Porque o que a diretoria queria vai dar na mesma. Sabe por quê? Porque o que a diretoria queria é que numa próxima Assembleia seja referendado. É isso. Essa era a intenção da diretoria quando ela falou em fazer uma nova Assembleia. É dizer que não estava resolvendo agora. Vai ter que ter um referendo. A Ana Lívia, ela fez uma proposta de uma primeira semana. Você chega de aula. As aulas voltam que dia? Dia 3. Hein? Dia 3. Dia 3. Aí a gente fala o seguinte, amanhã tem uma Assembleia. Então é importante, para facilitar a nossa vida aqui, que a gente aprove, na minha opinião, a primeira semana. Por quê? Porque a gente teria mais espaço para poder organizar essa Assembleia. Pode ser no dia 3, na primeira semana, pode ser 3, 4, 5, 6 e 7. Mas a gente teria qual seria o mais adequado. Mas, uma ponderação sobre dia. Álvaro quer manter a data, Álvaro? Mais alguma coisa, Márcio? Não, eu só acho que se você marca para o dia 4, é um dia após as aulas terem... Entendido, Márcio, entendido. Tranquilo. Você fez a ponderação do dia 4. Ser muito imediatamente após volta às aulas. Eu, infelizmente, pode ficar aqui.
Álvaro, fala daí mesmo, Álvaro. Está mantido. O professor tem o direito de fazer uma defesa. A Fernanda vai encaminhar, né, Fernanda? Não, é que na verdade assim, o que a gente está defendendo aqui agora é, primeiro, a Assembleia na primeira semana, dia 4. Segundo, a declaração da greve vai ser no dia 7, garantindo a legislação e a comunicação. Então a gente está saindo daqui já com uma data em que nós vamos tirar, e a Assembleia, dia 4, é para referendar. Eu quero as duas coisas. Eu não quero sair daqui com uma expectativa que no dia 4 eu ainda vou ficar batendo papo para definir isso. Então, essa Assembleia já tirou o indicativo. A gente faz a Assembleia 4, indicando já o dia 7 para declaração. Mais uma defesa. Então, se tiverem 2 para defender a segunda quinzena, eu vou ter que abrir para 2. Eu achei que era encaminhamento. Professor, você tem direito a defender a segunda quinzena. Se tiver mais alguém que defenda, a mesa vai ter que abrir. Eu achei que era encaminhamento. Se for para encaminhar procedimentos, não para defender uma data ou outra. A defesa da segunda quinzena, da Assembleia na segunda quinzena, professor Paulo. Bom, rapidamente, eu defendo uma Assembleia, digamos, na segunda semana, pode ser dia 11, por exemplo. A primeira era dia 4, na terça-feira. Dia 11 é a terça-feira seguinte. Eu acho que daqui até a primeira semana de aula do semestre que vem muita coisa vai mudar, né? O quadro ainda vai se modificar muito aqui dentro da universidade mesmo. Então eu daria pelo menos a primeira semana para as pessoas avaliarem a situação geral administrativa da universidade. Daqui até lá vai mudar muita coisa. Então por isso eu proponho na terça-feira do dia 11. Essencialmente é isso, é dar um tempo para que o primeiro semestre comece, não efetivamente, né? Porque a gente sabe que muitas unidades vão estar paradas efetivamente no sentido que o Fábio colocou, sem condições de iniciar o semestre, e isso daria até maior representatividade para a decisão. Então seria nesse sentido, né? Para ter essa perspectiva. Obrigado, professor. Encaminhamento, Gisele. Algum encaminhamento diferente? Nós temos 2 datas, já funilamos para 2 datas. O dia 4 contra o dia 11. Todos esclarecidos? Então, votar sempre mais rápido. Vamos lá? Então, proposta 1. Nossa próxima Assembleia para declarar a greve no dia 4. De novo, vou pedir para manter o braço em pé. Professores e professoras, favoráveis ao dia 11, para a nossa próxima Assembleia, por favor, mantenham o braço em pé por algum momento. Claro. Como a matemática, abstenção de valor, como a matemática é precisa, a mesma votação do indicativo de greve, 45 pelo dia 4, 22 com nenhuma abstenção pelo dia 11. Então, do ponto de vista da nossa próxima Assembleia, porque esta ainda não está terminada, companheiro. Vamos alguma atenção aqui que a gente já tem algumas tarefas. Marina, por favor. Proposta, vamos lá, Marina. Vamos lá. Pode ser, vamos lá, a gente já vai ganhando tempo. As ideias vão surgindo e a gente já vai registrando. Não, imagino que a gente semana que vem vai ter uma outra reunião da comissão de mobilização, né? Eu imagino. Queria fazer uma proposta já de antemão, que é a seguinte: que a diretoria preparasse aí junto com nós, que estamos indo na comissão de mobilização, e mais os que se somarem a isso, que é importante, né? Pudéssemos fazer um material mais de fôlego. Um material que pudesse trazer a explicação do corte
dentro das instituições federais de ensino, porque isso já está estudado e levantado, inclusive, por algumas reitorias, né? Acho que a gente teria que ter um quadro grave daqui de dentro, inclusive, se fosse possível, verificar com determinados diretores de unidade, companheiros que estão atuando, para ver quais são os exemplos que a gente poderia chamar a atenção. Acho que a gente poderia dar o quadro nacional da greve e fazer a chamada para a Assembleia no dia 4. E esse material ser enviado para casa de todos os docentes, por mala direta, para que quando o docente estiver chegando aqui, quem estiver de férias, receber esse material em casa e já saber que no dia 4 a gente teria Assembleia. Acho que, e quero fazer a proposta, inclusive aquele senhor que ponderou sobre isso na outra Assembleia não tem vindo, né? Que tem que ter um carro de som, né? Acho que na segunda-feira tem que rodar o carro de som e tem que botar as faixas e os cartazes. E acho que a gente vai ter que convocar pelas nossas redes para que a gente tenha uma bela Assembleia e possa discutir efetivamente como é que nós vamos tocar a greve, né? Perfeito, professora, registrado aqui. Nós vamos proceder à discussão, como foi até encaminhada da professora Marina, em relação à proposta que o governo apresentou. Nós já qualificamos aqui, como a gente não está em greve nesse momento, a nossa resposta não é do mesmo tom daquelas assembleias, obviamente, que estão em greve. Mas avaliamos aqui, foi um indicativo, que seria importante uma manifestação dessa assembleia sobre a proposta. Perfeito? Não sei como é que está o esclarecimento. A gente fez alguns rápidos informes, o Márcio complementou, né, em relação à proposta que contempla só os próximos 4 anos, com índices muito rebaixados em relação à inflação, não trata de questões conceituais como data base, paridade. A Assembleia a proposta foi convictamente rejeitada pelo Comando Nacional de Greve, num comunicado que saiu do dia 19, com um texto, inclusive, muito qualificador dos problemas da proposta. Perdão? Isso. A avaliação do presidente nacional, Paulo Rizzo, que eu ouvi em Brasília, é muito interessante. Assinar um acordo desse é reconhecer que a gente está concordando em ter perdas salariais, perdas inflacionárias. Porque a gente sabe que a inflação está absolutamente fora de controle. Você ter 5,5% para o ano que vem, como o Custódio lembrou bem, uma inflação imprevisível, né? Conseguir prever alguma inflação para 2017, por aí vai. Algum esclarecimento é porque a gente acabou não trazendo a proposta, né, que até da parte do governo é um documento, né, são várias e várias páginas. Alguma questão de esclarecimento no sentido da gente deliberar sobre a rejeição da proposta ou não? Gisele, por favor, ajuda a mesa aqui. Bom, o meu entendimento é que a partir do momento que essa Assembleia votou pelo indicativo de greve, ela já negou essa proposta, já recusou essa proposta. Podemos votar, mas eu entendo que a partir do momento que votamos pelo indicativo de greve, é porque entendemos que essa proposta não está boa. Professor Fábio, ajuda aqui. Porque, por exemplo, eu votei contra o indicativo de greve e eu votaria contra o governo também. Não tenha dúvida, eu só estou encaminhando aqui. A minha primeira preocupação foi o seguinte, é porque a diretoria não trouxe detalhadamente a proposta. A proposta do governo ela é um grande documento, sinal, são 8 ou 9 páginas. Não tenha dúvida, Marina, só que nesse momento nós temos que reconhecer que é só porque se tem alguma dúvida sobre o conteúdo, né? Se as pessoas se sentem impedidas de avaliar sem essa consistência do documento neste momento. É só essa dúvida que a diretoria tem. E aí a mesa vai encaminhar ao contrário do que a Gisele pensa. Nós temos que votar, sim ou não. A dúvida é, há algum impedimento, algum professor ou professora se sente impedido por não conhecer a proposta? Tranquilo? Márcio Antônio, nos ajuda aqui. Diga aí, Márcio. Só para esclarecer que o setor, o comando, ele pediu opinião não apenas de quem está em greve, mas de quem não está em greve, certo? Nesse momento, então tem que ser votado, porque isso forma um conjunto de opiniões que é levado ao setor dos servidores públicos federais e que é levado ao governo. Tá? Não ponham na cabeça, o governo apresentou alguma coisa que ele tinha que apresentar, só para dizer, mostrar serviço. Mas nós temos que dizer que isso é absolutamente insuficiente. Perfeito. Professor?
Seu nome mesmo, professor, desculpa. Raul, por favor, professor. Fala, Raul. Eu concordo que a proposta é ruim, mas eu não consigo esclarecer quando fala qual é a nossa proposta. Ou seja, eu não sei se hoje se encampou os ministros da STF. Sim, é isso. E veja bem, professor, lembrando, o 27% é de perdas passadas, professor, que o governo não considerou. Só por isso a proposta merece ser derrubada. A proposta do governo não faz nenhuma consideração para as perdas passadas. O 27%, como eu falei aqui, é exatamente a média dos servidores federais passadas. A proposta de 21 para frente é risível em relação a primeira dúvida da Assembleia, da mesa é isso. Se algum professor não se sente devidamente esclarecido sobre o conteúdo da proposta. Tá? Pois é. Eu posso dar um informe? O que está proposto pelo ANDES é reajuste linear de 27% no ano de 2016. E o que está proposto pelo governo é um reajuste de 5,5% em 2016, 5% em 2017, 4,75% em 2018 e 4,5% em 2019. Então é completamente diferente uma proposta da outra. E o reajuste que os SPFs estão defendendo é linear, pago no primeiro ano. 27% pago integralmente no primeiro ano. De novo a dúvida. Algum grupo significativo se sente impedido de deliberar sobre a questão por não conhecer o conteúdo? A gente fez um esclarecimento na minha fala, o Márcio complementou, a professora Amanda relembrou aqui agora. Há um impedimento de colocarmos em votação por desconhecimento essa preocupação. A mesa tem que ter esse cuidado. Deixa eu só dar mais um informe também. O ANDES tem solicitado, junto com os SPFs, que a negociação não se dê apenas em termos de reajuste, mas em relação ao restante da pauta toda. Fala. A questão de ordem, eu acho que a mesa, a presidência, está tendo uma preocupação até exagerada, né? Está esclarecido. O ANDES tem a proposta e plantou a proposta dos SPF. A outra proposta está aí lá. Então, gente, nós temos uma proposta. Eu acho que eu compreendo a preocupação da mesa, mas pelo até que eu sinto, não é contra. Então, vamos colocar. Perfeito. É tudo que a mesa queria. Podemos seguir nessa linha, então? Então, a proposta é pela aprovação ou rejeição da proposta que o governo apresentou aos servidores federais em 2017, perfeito? Aqueles que são pela aprovação da proposta, que concordam com a proposta, por favor, se manifestem levantando a mão. Perfeito? Professores e professoras que rejeitam a proposta que foi apresentada pelo Ministério dos Servidores Federais. Obrigado. Abstenções. Nenhuma abstenção. Então, por unanimidade dos presentes, a sua base rejeita a proposta. Perfeito? Então, nós temos agora o ponto de pauta relativo à pauta local. Perfeito? Nós já identificamos dois problemas que a gente tem pautado nas nossas assembleias de interregno aí daquela assembleia grande. Nós já pautamos tanto a questão do Proquali, que já foi até ponto de pauta, quanto a questão dos cursos que são obrigatórios para os professores em estágio probatório. Já pautamos esses dois cursos em assembleia. Então nós estamos entendendo que a partir de agora, esses dois problemas amplos, graves e sérios, estão incorporados à pauta local. Perfeito? Nós temos que, inclusive, atualizar a nossa pauta local. Esse é um dever de casa que a diretoria está se sentindo na tarefa, porque essa é uma necessidade permanente. Sempre em momentos de mobilização maior, a gente sente a necessidade de atualizar a nossa pauta local, porque ela já foi ou respondida em alguns aspectos, ou foi vencida por alguma realidade que se sobrepôs. Como é que a diretoria atuou desde aquela assembleia mais expressiva anteriormente? Nós fizemos uma apresentação da pauta local, dividindo a pauta em 3 compartimentos que até então a gente não funcionava assim. Nós apresentamos a pauta local do campus sede da UFJF, apresentamos também a pauta local
do campus da UFJF de Governador Valadares, doravante denominado GV, e especificamos a pauta do Instituto Federal. Então nós fracionamos a pauta nas duas instituições que nós representamos, Universidade e Instituto Federal, a professora Amanda é do Instituto Federal, e fizemos questão de já apresentar as demandas que têm chegado para nós nessa breve história, mas fatídica história de Governador Valadares, que a diretoria já registrou. A partir de algumas semanas atrás, já não vou dar conta de data, a diretoria abriu um processo de consulta aos professores. Ela divulgou essas pautas e abriu a possibilidade para que online os professores registrassem problemas que eles estão vivendo. Perfeito? Então nós estamos no processo de recolhimento dessas contribuições. Foi um procedimento até proposto na Assembleia, a diretoria encaminhou, que é um procedimento muito ágil, porque a gente aproveita aquilo que a internet tem de mais interessante, que não é decidir, mas é passar informação, é divulgar informação. Então a gente está recolhendo essas informações, continua aberta essa consulta. Nós temos agora para frente a tarefa de consolidar o que já foi apresentado lá, perfeito? E estamos abertos aqui para fazer uma discussão ou de alguma questão mais específica que se apresente aqui, ou de um aspecto mais geral da pauta local. Nós estamos retomando a discussão de pauta local, porque é quase uma tarefa permanente de qualquer diretoria, ainda mais em momentos de mobilização. Marcos Freitas, por favor. Desculpa, mais alto. Tem uma sugestão sobre esse recolhimento que está sendo feito, né, da pauta local de internet, porque foi dito que a pessoa não precisa, inclusive, assinar. Se identificar, é uma possibilidade. Só que quando você abre a página, a primeira coisa que aparece é o nome, unidade, tal. E eu sei de colegas que têm receios. Tá difícil superar esse anonimato, a necessidade de anonimato. Perfeitamente. Perfeitamente. Problema de tecnologia de informação, a gente ser mais ágil na possibilidade do anonimato, porque isso está na proposta original. Tá difícil o professor superar lá o pedido de identificação. Perfeito. Está registrado aqui. Tá? Mais alguma questão pontual, alguma questão mais geral? Nós estamos retomando a apresentação do debate sobre pauta local, que é uma tarefa permanente de qualquer sindicato. Quais são nossos dramas, nossas angústias? Professor, por favor. Perfeito. Plano individual de trabalho, já um tema que geral que a gente certamente pode pautar. Exatamente. A gente depois vai a gente vai avaliar depois, até uma tarefa interessante para a diretoria junto com a comissão de mobilização, a gente providenciar algum tipo de identificação da normatização geral dos planos, do plano, e onde que isso está sendo ferido, onde que isso pode ter algum problema. Talvez seja um esforço interessante. A gente pode até, inclusive, fazer contato com o professor Bruno, porque é interessante a gente ter, talvez, a avaliação de qual é a proposta geral do plano e onde que esse plano pode sofrer algum tipo de alteração nesse sentido de identificação de tarefas mais ou menos valorizadas e tal, que acho que é uma questão interessante do ponto de vista geral. Mais alguma? Ainda temos tempo. Perfeito. Mais alguma questão em relação à pauta local? Como eu tinha dito, a gente já tem uma identificação de a acusação de alguns problemas. Nós estamos coletando isso e vamos atualizar a nossa pauta local, e ela é dirigida eminentemente às administrações, tanto a da universidade quanto a do Instituto Federal. Nós estamos nesse processo e estamos num momento até muito rico por conta dessa mobilização. Mais algum tema geral em relação à pauta local? A gente pode dar por vencido esse tema. Perfeito? Do ponto de vista de assuntos gerais, algum tema que não foi tratado até aqui que algum professor gostaria ou professora gostaria de registrar? Também não.
Então, agradeço a atenção de todos e todas. Fiquem atentos à convocação da comissão de mobilização. Então, todos e todas que quiserem colaborar, estão todos convocados a colaborar com a diretoria nesse momento de mobilização. Muito obrigado, bom descanso.